Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francis Isoton, professor de Química. Galerinha, hoje essa aula para te passar dicas de assuntos muito importantes visando a prova do Enem, ok? Assuntos como termoquímica, assuntos como propriedades físicas da matéria, estequiometria, ok? Durante essa aula, então, vamos deixar mais claros esses assuntos. E fique atento às dicas de ouro, vá guardando, vá anotando, porque no dia 19 de novembro terá um sorteio de um tablet e aí, se você souber essas dicas, você vai ter uma maior chance com certeza. Vamos lá, galera, então vamos analisar esses assuntos da prova do Enem. Pessoal, então saber o que cai em uma prova é muito importante, ter essa previsão. Você pode praticar da maneira mais correta, objetiva, poupando tempo, tá? Vamos ao assunto então, vamos ao assunto chamado de propriedades da matéria. Veja bem, esse assunto, propriedades da matéria, pessoal, ele tem uma frequência muito grande na prova do Enem, sempre teve, tá? E é legal a gente dividir as propriedades da matéria em propriedades gerais e específicas. As gerais são aquelas propriedades que todo tipo de matéria vai ter, massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, certo? Inércia. O Enem não é muito ligado nessas propriedades, nas gerais, tá? Eu mencionei porque é importante você diferenciar das específicas. As específicas, essas sim são as mais visadas pela prova do Enem. Por que são as mais visadas? Porque com elas você pode detectar uma fraude em um produto, ok? Você pode fazer um teste de pureza. Será que um combustível está adulterado ou não? Bom, eu posso ver pela densidade. Será que um metal ele está adulterado ou não? Eu posso ver pelo ponto de fusão. Então temos uma ferramenta muito importante nas mãos, que é o quê? Propriedade física da matéria. São várias as propriedades, a gente pode até subdividir em propriedades que são químicas, organolépticas. Organolépticas são aquelas propriedades que você percebe usando o teu organismo, tá? Mas as preferidas de qualquer prova, inclusive da prova do Enem, tá? As propriedades físicas da matéria, certo? Como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Tem outras que são menos exploradas, como ductibilidade, maleabilidade, viscosidade, condutibilidade elétrica. Mas, pessoal, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, essas eu quero que você guarde com carinho. Então, vai aí uma dica de ouro, tá? Propriedades que toda prova gosta mais, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Guardou? Então guarde com carinho. E é importante mexer uma questão que fale disso, que tenha esse tema, tá? Essa questãozinha que eu vou resolver com vocês, ela tem então esse foco. Ela fala assim, vamos lá. Questão 119 da prova de 2020, veja bem. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, ele observou então ali a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato, de etila e água, tá? Então tinha essa informação. E aí vem algumas informações juntamente ali com o enunciado, tá? Considere os dados sobre o acetato de etila. Baixa solubilidade em água, tá? Então já está informando algo mais físico da substância. Massa específica, 0,9 grama por centímetro cúbico, o que na química a gente usa como densidade, às vezes, né? Temperatura de fusão, menos 83 Celsius. Pressão de vapor maior que da água, significa é mais volátil que a água, tá? A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve, agora ele vai ter que lidar com as propriedades, ok, físicas da matéria. Vamos lá, vamos testar as possibilidades, ok? Ele quer então tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água, pessoal, ele quer recuperar esse acetato. Se ele evaporar o acetato, tende a ir embora para o ambiente, ok? Já que ele é mais volátil, ele tem uma maior pressão de vapor do que da água. Vamos testar a letra B. Filtrar e misturar, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Pessoal, filtrar a mistura, você vai ter então ali 2 líquidos. Logo, a filtração não é o ideal para fazer a separação. Vamos testando? Vamos lá. Realizar uma destilação simples, isso é para misturas que são homogêneas. E a questão falou, tem baixa solubilidade em água. Então eu estou testando as afirmativas baseado nas propriedades das minhas substâncias, tá? D. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Olha, a centrifugação, pessoal, ela funciona quando eu tenho líquidos que são ali de baixa miscibilidade, ok? Será que então vem a ser um caminho?
Vamos testar o próximo. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Quando dois líquidos têm baixa solubilidade, pessoal, um com o outro, tá? Então a gente pode usar a decantação, até porque a densidade ela acaba sendo diferente entre eles. Dessa maneira, densidades diferentes, tá? Eu tenho uma immiscibilidade acontecendo, a decantação então é uma ótima opção. Como é que eu tomei essa decisão? Baseado em propriedades físicas da matéria. Tá aí então um assunto que merece a tua atenção. Quer ver um outro assunto que merece uma grande atenção também? Estequiometria. Mas para lidar com o cálculo estequiométrico, eu vou lembrar do seguinte: 1 mol. 1 mol, quando a gente fala em 1 mol, por exemplo, a gente está falando em quantos átomos ou quantas moléculas. Não esqueça, é possível que a questão te dê o valor, mas é bom garantir. Dica de ouro, ok? Quanto vale 1 mol em molécula? 6,02 vezes 10 na 23, tá? 6,02 vezes 10 na 23. Bom, galerinha, então dessa maneira a gente tem já um link entre mol e molécula ou mol e átomos. Mas pensando em volume, 1 mol de um gás na CNTP, ele ocupa quantos litros? 22,4 litros. E 1 mol também está para massa molar de um composto. Por exemplo, né? A água tem uma massa molecular de 18 unidades. Então, 1 mol de moléculas de água terá massa 18 gramas. Viu? Ó, massa molar é a massa de 1 mol. 1 mol de água, por exemplo, 18 gramas. O ácido sulfúrico, França, uma molécula pesa 98 unidades. Se a massa de uma molécula de sulfúrico é 98 unidades, 1 mol de moléculas de sulfúrico, 98 gramas. Muito bem. Agora vem uma questão que é muito completa. E ela fala assim: fazendo reagir uma amostra de ácido sulfúrico com pureza 80%. Isso é muito comum na prova do Enem, pureza e rendimento, tá? Com o bicarbonato de sódio, sal super frequente em provas no Brasil todo, foram obtidos 6 litros de gás. Que gás? Vamos ver. Medido a 27 Celsius e a pressão de 0,82 atm. Essa questão ela traz mais do que o normal. Ela traz pureza, ela mexe com uma situação fora da CNTP. E ela pede qual é a massa de sulfúrico que reagiu, pessoal. Qual é a massa de sulfúrico? Primeira coisa, vamos montar a reação. Quero que você saiba que todo carbonato e bicarbonato, quando reage com ácido, pessoal, é previsível a reação. Você vai ter uma efervescência. Então, bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico vão formar CO2, água e sulfato de sódio e um sal. Então, é uma reação que você está vendo pintar na tua telinha, pessoal, que é extremamente previsível e ela tem que estar balanceada. A pergunta central é: qual é a massa de sulfúrico que reagiu? Se eu formei 6 litros de gás, agora eu sei quem é o gás carbônico, CO2. Pergunta então, quantos gramas de sulfúrico? 6 litros do outro ladinho ali, pessoal, de CO2. Muito bem, eu preciso da massa molar do sulfúrico, 98 gramas, ok? E eu preciso do volume molar nessa questão. Como eu não estou na CNTP, eu vou usar uma fórmula que é mundialmente conhecida, PV/NRT, tá? O PV/NRT vai me levar ao volume de 1 mol de um gás. Pensa bem, eu estou ali a 0,82 atm, eu quero saber o volume de 1 mol, a constante dos gases, né? A prova do Enem te daria com certeza, e você vai ter, pessoal, uma temperatura de 27 Celsius, que tem que ser dada em Kelvin, então ela vale 27 Celsius mais 273, 300 Kelvin. Francis, quanto que vai valer o volume de 1 mol nessa questão, tá? Nessa situação, eu vou ter um volume ali, pessoal, de 30 litros por mol. Nessa questão, 1 mol de um gás está para 30 litros. Só que, olhando lá para a reação, eu vou usar 60 litros, porque são formados 2 mols de CO2. Está acompanhando legal? Veja, a proporção é 98 gramas de ácido sulfúrico, ok? Formando 60 litros de CO2. 98 gramas de sulfúrico, formando 60 litros de CO2. Show? Mas se eu formei 6 litros de CO2, quantos gramas de sulfúrico? 10 vezes menos gás, 10 vezes menos sulfúrico, nós reagimos 9,8 gramas. Legal. Galera, então veja bem, 9,8 gramas de sulfúrico, se a situação ela falasse, por exemplo, de 100% de pureza, eu teria então o meu resultado pronto, mas eu estou trabalhando com 80% de pureza. 9,8 equivale aos 80% de pureza. Se fosse 100% puro, eu teria quantos gramas? Eu teria então, pessoal, veja como está pintando ali na telinha, 12,25 gramas de ácido sulfúrico.
Pronto, então essa é a resposta final. Mexemos com PV-NRT, mexemos com pureza, com uma reação de efervescência, tudo isso, ok, é motivo para você ficar atento ali à prova do Enem. Dica de ouro, tá? Então, efervescência é uma reação entre bicarbonato e ácido. Show de bola? Um último assunto, pessoal, que eu quero então passar para você é a questão do calor de combustão em poder calorífico. Não confunda calor de combustão com poder calorífico. Francisco, o que é um, o que é outro? Acompanha comigo. Calor de combustão é o calor liberado na combustão completa de 1 mol do meu combustível, certo? Poder calorífico é o calor liberado por unidade de massa, por grama, por quilo do meu combustível. A diferença enquanto um é por mol, o outro é por grama, tá? E eu trouxe uma questão que ilustra isso legal. Veja comigo. Questão número 50, prova de 2011, mas ela representa muitas questões. Fala dos problemas ambientais, pessoal. E essa questão, em resumo, ela quer que você escolha qual é o combustível, ok? Qual é o combustível que quando queimado libera mais CO2 no ambiente pela mesma quantidade de energia. Essa questão quer saber qual combustível é o mais poluente. Eu vou dar uma dica de ouro para você agora, tá? Faça o seguinte, quando você quer saber quem é o mais poluente, é quem vai liberar então ali, pessoal, menos energia por mol de CO2. Olha o que você deve fazer. Pega naquela tabelinha que está sendo mostrada para você e faça energia dividido pelo número de carbonos. Eu faria 3.268 dividido por 6 carbonos que tem no benzeno. Eu faria a energia do etanol dividido por 2 carbonos que tem no etanol. Então é esse cálculo que você deve armar, tá? 2.808 a energia da glicose dividido por 6. 890, que é a energia então ali, pessoal, do metano, dividido por 1 carbono. Se você fizer esse cálculo simples, você vai ter o menor valor, o menor resultado, vai te dizer, pessoal, quem é o combustível mais poluente. E ali, pode conferir, você vai ter o menor resultado na glicose. Então a glicose seria o nosso combustível mais poluente, o que liberaria mais CO2 pela mesma energia liberada. Então a dica é, quer saber quem é o combustível mais poluente? Faça energia dividido pelo número de carbonos. O menor resultado é o combustível mais poluente. Legal? Bom, galerinha, chegamos ao fim da nossa jornada Enem com várias dicas importantes de química. Eu vou te dar um conselho. Pega o linkzinho dessa aula, tá? E mande para o seu amigo, para os seus amigos. Todo mundo vai curtir e vai ter um desempenho melhor nessa prova, ok? Muito bem, galera. Então, espero que essas dicas te ajudem nessa prova que com certeza vai ser a tua prova.